Observe os seus pensamentos, pois eles se tornarão as suas palavras. Observe suas palavras, pois elas se tornarão as suas ações. Observe as suas ações, pois elas se tornam os seus hábitos. E observe os seus hábitos, pois eles te tornam aquilo que você é. Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, ao meu canal. Eu sou o Nicolas Santos e estou aqui trazendo mais alguns minutos de aprendizado. O tema de hoje é sobre hábitos, sobre bons hábitos, sobre como construí-los e sobre como fazer disso transformar e construir a melhor versão de você. Todos os ensinamentos que eu vou trazer, eles são do livro Hábitos Atômicos. Esse é um livro muito bom. Eu ainda não terminei de ler ele por completo, mas ele é um livro muito bacana. E assim como eu prometi no início do canal, eu vou trazendo aqui as coisas que eu estiver aprendendo e que eu estiver aplicando de pouco em pouco na minha vida. Portanto, vamos aqui, sem mais enrolações, vamos aqui para a primeira lição. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Obter uma melhoria de 1% todos os dias conta muito a longo prazo. Primeiramente, o que são juros compostos? É uma conta simples assim na matemática financeira. Juro composto, ele é o que faz os bancos ganharem dinheiro e o que faz a gente poder também ganhar dinheiro com investimentos. Basicamente, é o famoso juros sobre juros. É quando você tem um valor, você tem um juros em cima daquele, você tem um rendimento. O seu próximo rendimento não é mais sobre o seu valor inicial, ele é sobre o seu valor já somado com o seu primeiro investimento e por assim vai. E é uma crescente. É uma coisa que ela não é linear, ela tem um crescimento exponencial. Trazendo assim para números, um exemplo mais simples, vamos supor que você investe R$ 100 por mês e você tem um juros de 1% ao mês. E você decide aplicar essa matemática de juros compostos. Em 5 anos, 5 anos são 60 meses, você vai ter investido ali R$ 6.000. 60 vezes 6, 6 mil. Mas, como você tem ali os juros em cima do seu rendimento anterior e você além de você adicionar R$ 100 todos os meses, no final de 5 anos, ao invés de R$ 6.000, você vai ter mais ou menos uns R$ 8.200. Já é uma diferença boa. Pode não parecer muita coisa, porque a gente está calculando com um tempo relativamente pequeno. Mas, se você for ver no montante geral, desses R$ 8.200, R$ 2.200 foi só por você ter aqueles juros ali, só por você ter aquilo rendendo. E isso representa mais do que 1/4 do valor total, mais do que 25%. Então, a gente consegue perceber, e isso assim, ao longo do tempo, isso vai só aumentando. É uma escala que vai se tornando cada vez maior a quantidade que você acaba rendendo graças aos juros compostos. E quando a gente trata sobre isso para os hábitos, o hábito ele é o juro composto da nossa vida, da nossa construção. Um exemplo. Eu coloquei um exemplo aqui de um bom prato, porque eu mexo bastante com comida, então isso para mim é mais fácil de ilustrar. O livro, ele traz um exemplo a respeito de atletas, de ciclistas. Ele mostra como que foi o desempenho de uma equipe de ciclismo britânica, onde ela basicamente se dava muito mal, nunca tinha ganhado nada durante 100 anos de história, e depois que um novo treinador chegou e ele começou a aplicar um monte de melhoria pequena em um monte de coisa diferente, o time dele se tornou um dos melhores do mundo, time de ciclismo, e nos próximos 10 anos eles conquistaram, se eu não me engano, 66 medalhas nas Olimpíadas. Então é um negócio fantástico. Mas assim, eu prefiro trazer isso para comida. Como que você pode exemplificar? Você pode ter uma receita simples, uma coisa boba, por exemplo, um molho bolonhesa, um molho de tomate. Mas na medida com que você aplica cada método da melhor forma possível e com que você utiliza ingredientes individuais da melhor qualidade, o seu resultado final tem uma diferença absurda. Eu já cheguei a ter algumas
Ai, apertei errado aqui, desculpa. Eu já cheguei a ter algumas oportunidades de fazer algumas receitas da melhor forma possível e aquilo traz um resultado assim fantástico, é completamente diferente. Então, da mesma forma, quando nós temos hábitos diferentes, quando nós melhoramos um pouquinho de cada coisa em alguma coisa que a gente costuma fazer bastante, ao longo do tempo, a gente tem um resultado final que é absolutamente diferente de tudo. Lição 2. Hábitos são uma faca de dois gumes. Eles podem trabalhar a favor ou contra você. E é por isso que entender os detalhes é essencial. Assim como a frase que eu disse no início, ela é um ditado popular muito famoso. Eu não sei se ela tem autoria, eu acredito que não. Mas ela é muito verdadeira quando ela diz que os nossos hábitos são aquilo que nos constrói. É, Você pode ter o hábito de jogar videogame depois do serviço, de jogar bem, de ser muito bom em um jogo de tiro. Você pode ter o hábito de ler 30 páginas de um livro todos os dias. Você pode ter o hábito de comer comida gordurosa 3, 4, 5 vezes na semana. Você pode ter o hábito de fumar 5 cigarros por dia. Esses hábitos, quando a gente coloca eles individualmente, eles não representam praticamente nada. Se eu comer um prato aqui enorme de bife à parmegiana, eu não vou ficar mais gordo por causa disso. Mas se eu comer isso todo dia, eu vou. Se eu estudar mandarim durante 1 hora hoje, intensivamente, eu não vou falar uma língua nova. Mas se eu fizer isso todo dia, rapidinho eu tô falando. Rapidinho eu já cheguei a desenvolver isso. Então, os seus hábitos, a gente tem que ter a noção que é o seguinte: eles podem ajudar a construir ou a te destruir, da mesma forma. Aquele famoso seja 1% melhor todos os dias, ele veio desse livro. E da mesma forma, a gente tem que observar a antítese, tem que observar o lado contrário disso. Se eu for 1% pior todos os dias, vai chegar uma hora que não vai haver nada de mim, só vai ter meus hábitos destrutivos. Então, a gente tem que ter bastante essa mentalidade, até mesmo no ponto onde escolher aquilo que eu sou. Esse é justamente aqui o segundo ponto. Agora que eu tô lembrando, agora eu tô pegando o jeito. Calma aí, tá melhorando. Cada hábito é um voto em quem você quer se tornar. Se você não escolhe aquilo que você faz, alguém vai escolher para você. Se você não escolhe aquilo que você segue, aquilo que você adora, aquilo que você busca, alguém vai escolher por você. E quando eu digo alguém, não no sentido literal que vai chegar uma pessoa assim, com um chicote e falar assim, você vai fazer isso. Não, isso não existe. Bom, pelo menos na maior parte do mundo isso não existe mais. Mas no sentido de que você vai acabar desenvolvendo hábitos motivado pelo seu próprio desejo, motivado pelo prazer, motivado por algum tipo de recompensa que lhe agrade mais do que outras, motivado por um grupo social, talvez. Às vezes você quer fazer parte de um certo grupo de pessoas, às vezes você admira alguém e ela tem um costume específico, você acaba imitando aquilo de pouco em pouco para se tornar mais como aquela pessoa também, é uma forma de admiração. Então, a gente tem que observar bem o que a gente faz todos os dias. Escolher aquilo que faz. Você tem que escolher o que você vai fazer repetidamente todos os dias. Porque se você escolher, a tendência é que você escolha alguma coisa boa, né? Porque você não vai escolher deliberadamente um negócio para se prejudicar, né? Mas na medida com que você escolhe uma coisa boa para você e você desenvolve aquilo, você está fazendo aquilo porque aquilo não é, pode não ser até mesmo o que você quer, pode não ser aquilo que te dá mais prazer, mas é aquilo que é o melhor para você. E você sabe o que é melhor para você. Cada pessoa chega num ponto onde ela vê o que é melhor ela desenvolver para ela, para a vida dela, para os costumes dela. E assim como eu disse, se você não escolhe, você acaba fazendo o que o seu ambiente ou o que as outras pessoas vão escolher por você. Antes da gente passar aqui para a próxima lição, esse é o ponto do vídeo onde eu te agradeço por estar aqui assistindo.
A maioria das pessoas já foi embora. Então, se você está vendo aqui até esse ponto, você é o tipo de pessoa para o qual eu faço esses vídeos, né? Esse tipo de conteúdo, um conteúdo mais longo, um conteúdo mais conversado. Às vezes eu dou umas embananadas meio para lá, meio para cá, mas é o meu jeito e eu prometo que vai ser cada vez melhor. Assim como os hábitos, eu vou fazendo vez após vez após vez e vai ficando um pouquinho melhor, 1% melhor cada vez que eu fizer. Então, me ajuda a ficar 2% melhor, deixa o seu like, faz um comentário aqui, se inscreve nesse canal. Agradeço imensamente de coração. Vamos para a próxima lição. Lição número 3. Pequenas alterações geralmente parecem não fazer diferença para que você cruze um limite crítico. Os resultados mais poderosos de qualquer processo de composição são tardios. Você precisa ser paciente. Tenha paciência. Assim como os juros compostos, você não vai conseguir acumular uma grande quantidade de dinheiro em um mês, 2, 3, um ano. Infelizmente ou felizmente, não é assim que funciona. Independente do quanto você investir, porque mesmo que você coloque ali R$ 1 milhão, 1% de 1 milhão são 10 mil. Beleza, você rendeu 10 mil reais ali, mas se você tem 1 milhão para investir, 10 mil para você não é nada, né? Convenhamos. Da mesma forma que se eu investir 100 reais, R$ 1 é uma quantidade muito pequena. A gente precisa ter paciência. A gente precisa fazer as coisas vez após vez após vez, que isso traz um resultado. Isso com certeza vai trazer um resultado, igual você plantar. Se você experimentar plantar alguma coisa por conta própria, durante muitos e muitos e muitos dias, você não vai ver nada. Às vezes tem semente que ela demora meses para brotar, para você ver um caulezinho ali, para você ver uma folhinhazinha e falar assim, nossa, velho, é um milagre, você até esqueceu que aquilo estava lá. Mas ela só vai nascer se você continuar regando. E o hábito, a forma de regar um hábito, seja ele bom, seja ele mal, é a repetição. Então, na medida com que você repete aquilo, com que você faz vez após vez, você vai ficando melhor e aquilo só depois de um tempo vai te trazer um resultado. A gente pensa assim e entra naquele viés onde fica difícil por ser uma coisa que é longa. Mas se você parar para pensar, todos os hábitos que você tem hoje, você não construiu eles da noite para o dia. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Você alimentou eles. Tudo aquilo que você faz de bom, vamos colocar exemplo bom. Tudo aquilo que você faz de bom, em algum momento você começou. E quando você começou, você era muito ruim naquilo. Você não sabia nada. Às vezes, você pode ter começado a fazer porque você acha isso legal e você queria se tornar uma pessoa que faz isso. Às vezes você começou a fazer porque alguém te apresentou, falou assim, não, vamos fazer tal coisa? Ah, vamos, tá bom. E começou e continuou fazendo aquilo vez após vez. Ou por qualquer motivo que seja, mas tudo aquilo que você faz hoje, tudo aquilo que você tem, é uma construção do seu passado. Eu acho essa questão do limite crítico, eu acho interessante que o livro ele traz o exemplo de placas tectônicas. Terremoto, tremor de terra. O que ele é? Ele é uma fricção mínima que ocorreu entre duas placas tectônicas e aquilo gerou uma reação enorme. Durante centenas de anos, essas mesmas placas tectônicas, elas vieram tendo variações exatamente iguais a essas. Durante centenas de anos, as placas elas foram se movendo, se comprimindo, se apertando para a mesma direção, na mesma distância, cada vez após vez. Vamos colocar aqui 1 centímetro. 1 centímetro ali por vez após vez. Mas em algum ponto, ela tinha tanta tensão acumulada que esse mesmo 1 centímetro foi suficiente para mexer ela toda e causar um terremoto, uma tsunami, um negócio enorme. Da mesma forma, muitas vezes a gente não vai ver os resultados. Muitas vezes a gente vai continuar movido por um propósito. Mas tenha certeza, se você escolher aquilo que você quer ser, se você entender que para ser aquilo ou aquele tipo de pessoa, você tem que fazer certa coisa, você tem que ter um hábito específico, e você alimentar aquilo,
fizer vez após vez, você vai alcançar. Isso é certeza absoluta. Tem até aquele ditado famoso, né? É, o plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é certa. Se você plantar banana, você vai colher banana. Se você plantar morangos, você vai colher morangos. Mas se você plantar pimenta, você pode esperar que vai arder. Isso é uma certeza. Bom, esse vídeo ele fica por aqui. Eu vou trazendo aqui mais a respeito desse livro, né? Eu tenho mais, tem bastante coisa que ele traz. E muito obrigado, né? Novamente, se você ainda está por aqui, deixe seu like, não se esqueça. Eu desejo a você um grande abraço e muito obrigado.